Vamos abrir na segunda porção do livro de Êxodo, a porção número 14 das Parashiot, de todas as Parashá, Parashá número 14, que está em Êxodo, ou Shemot, como nós vimos semana passada. O nome correto aqui, o nome original do livro de Êxodo, Shemot, nomes. Parashá 14, capítulo 6 de Êxodo. Capítulo 6, a partir do versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Os irmãos ainda estão achando? Todos acharam, amém? Vou estar lendo aqui para nós não tomarmos muito tempo. Diz assim, nos primeiros versículos: Deus falou com Moshe, dizendo-lhe: Eu sou Adonai, apareci a Abraham, Yitzhak e Jacó como El Shaddai, apesar de não ter me feito conhecer a eles por meio de meu nome, Yud-He, Vav-He. Adonai, também estabeleci com eles minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os resgatarei da opressão deles, e os redimirei com braço estendido e grandes juízos. Eu os receberei como meu povo e serei o seu Deus. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraham, Yitzhak e Jacó. Eu a darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Moshe disse isso ao povo de Israel. Eles, porém, não lhe deram ouvidos, pois estavam muito desanimados, e a escravidão era bastante cruel. Adonai disse a Moshe: Vai e diga a Faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Moshe disse a Adonai: Olha, o povo de Israel não me tem ouvido, por isso como Faraó ouvirá a mim, sendo eu um orador tão medíocre? Adonai, porém, falou a Moshe e a Aarão, e deu-lhes ordens concernentes ao povo de Israel, e a Faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel da terra do Egito. Amém? A porção de hoje, ela é chamada de Vaerá, que ela começa com as palavras e apareci. Quando Deus fala ali, apareci a Abraham, Yitzhak e Jacó. Por isso, Vaerá, e apareci. Deus falando ali com Moisés.
E nós sabemos ali pela semana passada, no estudo, que ele tinha a missão dada por Deus, ali quando Deus se encontra com ele, desde pequeno na verdade, ele sabia a missão que ele tinha de libertar o povo. Tanto é que ele tentou dar ajuda no povo do jeito dele, mas do jeito dele não deu certo. E Deus teve que mandar ele para uma escola dele ali no deserto de Midian, para que ele ficasse vários anos lá aprendendo ali a ser pastor de ovelhas mesmo, e aprendendo a ouvir a voz de Deus, servindo a ele longe, distante da terra dele. E ali Deus fala com ele e o chama para essa grande missão. E eles voltaram ali para o Egito. E os irmãos viram que quando Moisés ali voltou para o Egito, pedindo ali a Faraó que libertasse o povo, Faraó dobrou o trabalho para todos os hebreus. Isso causou o quê? Os hebreus ali olharam de um jeito ruim para Moisés. Por quê? Porque Moisés ele veio ajudar, amando de Deus, só que Faraó dobrou o trabalho. Então muitos ali há pessoas que acostumadas à escravidão. Você vai ver que Deus vai precisar de vários anos para curar essa síndrome de escravidão que eles tinham mesmo. Porque ali acostumado, então em vez de querer uma libertação, eles queriam o quê? Fica quieto, Moisés, porque senão ele vai aumentar o trabalho para a gente. Então, em vez de eu querer ser livre de uma vez, não, para de mexer, não mexe com o que está quieto. E para com isso, Moisés. Por isso que Moisés chega para Deus e fala: mas Deus, eles não me escutam, como que eu vou fazer isso? E Deus então dá para ele sinais e maravilhas, para que ele mostre que Deus estava com ele, para o povo ali, que até acreditava que Deus estava, mas não tinha medo de ser livre. Porque para ser livre, os irmãos sabem que precisa abrir mão de muita coisa. Eles, por exemplo, para ser livres, eles tinham que sofrer a ameaça do faraó. O faraó não ia querer deixar eles serem livres. E como nós sabemos que a história do Êxodo também é a história da nossa vida, nós sabemos disso, por uma alusão ali profética, quando nós estávamos no mundo e Deus queria nos libertar, e às vezes a gente não queria ser liberto. Por quê? Porque senão a gente ia perder muita coisa. O inimigo ia ficar bravo, porque ele não queria que a gente fosse para o caminho de Deus. E ele ia se enfurecer, com certeza. E ali, quando nós queríamos sair ali, sermos libertos, e muitas pessoas que você vai dizer, ela não quer, porque ela tem medo do que vai acontecer. Ela tem medo dos amigos que ela vai perder, ela tem medo do que a família vai pensar, ela tem medo de tudo. E é assim que o povo estava, não queria ser liberto porque tinha medo do faraó. Porque tinha medo daquilo que podia acontecer a eles. Porque a liberdade é linda. Você ser livre, você não ter trabalho imposto, escravo. Eles davam trabalhos de homens para mulheres e trabalhos de mulheres para homens, justamente para causar mesmo ali um desgosto na vida da pessoa. Então um trabalho pesado eles davam para a mulher. Ali, eles até trocaram. Para que eles faziam isso? Por pura crueldade mesmo. O trabalho de carregar peso ali fazia as mulheres fazerem, as mulheres hebreias. Isso diz o Midrash, a tradição oral. Eles trocavam assim justamente para fazer o povo sofrer mais ainda. Então o povo não queria ser livre, mas tinha medo de ser livre. Tinha medo de arriscar isso. E Deus se revela ali a Moisés. Semana passada nós vimos também que Deus se revela através do nome dele. O nome verdadeiro dele para Moisés. Porque se nós formos pensar assim nos nomes de Deus, Deus na Bíblia tem centenas de nomes, como nós sabemos. O Senhor é a nossa justiça, que é o nome ali, Adonai Tzidkenu. Nós vemos Adonai Rafá, que é o Deus que cura, Adonai Nissi, que é o Senhor é a nossa bandeira. E vários nomes ali, Davi falou Adonai Roi, o Senhor é meu pastor. São todos nomes, títulos dados a Deus. E a própria palavra Deus não é o nome dele. Deus não é o nome do nosso Senhor. Deus é um título que é dado a ele. Porque Deus, os irmãos sabem, por exemplo, você está assistindo um filme lá de mitologia grega, tem o Deus Apolo, tem a deusa Minerva, tem um monte de deuses aí. E Deus é um título para quê? Para uma divindade superior. Inclusive a palavra Deus aqui no português, de onde que ela vem? Ela vem de Zeus, no grego, porque o latim ali tomou muita influência do grego, por conta do Império Romano, que foi quem introduziu o latim. Nós herdamos do Império Romano ali, porque o português é uma língua do tronco latino, nós sabemos isso, e o tronco latino herdou Zeus ali, porque a mitologia romana era exatamente a grega, só mudava os nomes ali dos deuses, mas era exatamente a mesma ali. E o nome Zeus, que Zeus era quem? Zeus era o deus do trovão, que ele era
o Senhor do Olimpo, era o Deus maior que existia ali. Ou seja, não era só usado para ele. Quando você queria falar de uma divindade superior, mesmo que não fosse ali da mitologia grega, no que você acreditava, você falava Zeus ali. Então Zeus seria o divindade superior, não aquele Deus lá específico, mas sim para indicar que é uma divindade superior. Por exemplo, no Japão, Deus é chamado de Kami. Kami é a palavra para Deus ali, mas a crença de onde veio essa palavra Kami era dos espíritos lá, dos espíritos dos deuses ali chamado Kami, que para cada força da natureza era um lá. No Japão, hoje em dia, os evangélicos do Japão chamam Deus de Kami, Kami-sama. Sama é título para superior, né? Quando você chama alguém com Sama no Japão. Em outras línguas também. Nós vemos ali no próprio hebraico. No hebraico ali o título para Deus é como? El. El era quem? El era uma divindade cananeia, que era um deus ali parecido com um touro. Ele ali era representado por um touro e ele era o chefe dos deuses ali dos cananeus, da mitologia que existia ali lá em Canaã. Então por que era chamado de El, Deus? Para indicar que era a divindade superior. Não para indicar que era aquele Deus lá, mas sim para indicar que era uma divindade superior. Então por isso que nós chamamos Deus. Deus é um título, não é o nome dele. Por isso que ele chega para Moisés e se revela. Ele fala para Moisés aqui, ó: eu me apareci, como é o nome da paraxá, apareci a Abraham, Isaac e Jacó como El Shaddai. Então ele aparece para os patriarcas como Deus Altíssimo, El Shaddai. Também é traduzido como aquele que amamenta, o Deus que amamenta, ou seja, o Deus que nutre. É a tradução também de El Shaddai, como se fosse uma mãe que cuida ali dos seus filhos. O Deus Altíssimo também é a tradução, que tem ali dois significados. Ele se revelou assim para o povo, por quê? Para indicar que ele era o Todo-Poderoso, e que só existia ele, e não existia outros deuses. Ali, é claro que eles conheciam a divindade ali, o El, como nós sabemos, o El cananeu, mas ele sabia que aquilo era para indicar que ele era maior ainda do que El, maior ainda do que os deuses cananeus, lá, Astarote, vários outros deuses que tinham ali lá em Canaã, que ele era o Deus superior de todos. Isso é para indicar esse título, essa palavra Deus. Então é um título, e por isso que ele se revela assim: apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio do meu nome. Então Deus tem um nome, e esse nome é formado por 4 letras, que é Yud, Re, Vav, Re, que muitos falam, é Jeová, é Javé, Yavé, Yehová. Não, a pronúncia desse nome foi perdida. A pronúncia desse nome através dos séculos. Por quê? Foi no cativeiro da Babilônia, ali quando o nosso conhecido Daniel viveu esse cativeiro da Babilônia. Como ele estava no meio de pagãos, e os escritos ali da Torá, os escritos sagrados ali, estavam junto lá, no conjunto com os pagãos, porque os sábios da Babilônia, eles gostavam de absorver todo tipo de conhecimento. Então, como os judeus foram para lá, eles também queriam absorver o conhecimento dos judeus. Então, eles, eu quero a Torá de vocês ali para estudar. Você vê até que os sábios ali estudavam até as profecias de Daniel. Ele era tido como um sábio entre eles lá, porque todos ali ouviam ali o que Daniel tinha para dizer. Eles gostavam de tudo, com muita coisa que desse sabedoria para eles. E ali, para os judeus, ali foi uma decisão nacional mesmo, dos líderes ali do povo de Israel, para suprimir a pronúncia do nome de Deus. Por quê? Não era por causa deles, porque eles ali tinham a consciência de respeitar o nome de Deus, mas era por causa dos pagãos, porque os pagãos não iam respeitar o nome de Deus. Eles iam pronunciar o nome de Deus em vão. E o mandamento diz que se você pronunciar o nome de Deus em vão, Deus não terá você por inocente. Está lá nas 10 palavras, ali em Êxodo 20, que Deus revelou ali nas tábuas da lei, que é um resumo de toda a Torá, aquelas tábuas ali. Depois Jesus resume ainda mais, né, com 2 mandamentos ali somente, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que também é um resumo de toda a Torá, só que é um resumo menor ainda, que cumprindo esses 2 você cumpre toda a Torá. E nos mandamentos principais está lá: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E as pessoas, como a gente vê aí, né, só se abrir qualquer página da internet, você vai ver as pessoas na televisão também brincando com o nome de Deus, fazendo piadinha com Deus. Você vê como que as pessoas gostam de tomar o nome de Deus em vão. Então imagina o risco. Eu creio que até foi até uma providência de Deus,
não ter a pronúncia hoje em dia. Porque imagina se nós soubéssemos a pronúncia de Deus hoje em dia. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que blasfemaram o nome de Deus. O que é blasfemar o nome de Deus? A pessoa pronunciar o nome de Deus uma maldição, amaldiçoando a ele. Isso daí que acontecia, nós vemos exemplos aqui, a pessoa morria. Era pena de morte isso daqui. Imagina nos tempos nossos hoje, que as pessoas amam brincar com o nome de Deus, se nós soubéssemos realmente a pronúncia correta ali do nome de Deus. Então isso foi um acordo lá no cativeiro da Babilônia, para que os pagãos não sofressem com isso. Para que as pessoas que às vezes porventura pudessem brincar com o nome de Deus, não pudessem, porque daí a pronúncia estaria oculta, ninguém poderia pronunciar. O único que ficou restrito foi o sumo sacerdote. Ele saberia ali a pronúncia do nome de Deus, ali os sacerdotes também, mas o único que podia mesmo pronunciar era o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol. E ele entrava ali no dia de Yom Kippur e só ali que ele pronunciava o nome de Deus, nas bênçãos ali, que ele perpetrava ali no ritual do Yom Kippur, ali, quando ele ia dar a oferta ali a Deus, pelos pecados do povo. E assim foi tão bom esse plano de não pronunciar, que a pronúncia realmente se perdeu mesmo, se perdeu de todo. E se os irmãos verem, depois, logo após o cativeiro da Babilônia, teve um domínio, vários domínios ali, né? Uns até eles escaparam, mas o último foi o domínio romano. E depois do domínio romano, aconteceu a diáspora, que dura até hoje, que os judeus se espalharam pelo mundo, ainda mais que o nome de Deus ficou perdido. Só que existiam sábios ali, judeus, mais de 1000 anos depois, ali no final ali da Idade Média, se não me engano, em 1000 e alguma coisa, que eram os maçoretas. Os maçoretas, eles não, para não perder a pronúncia de várias palavras, como os judeus estavam todos espalhados pelo mundo, as pronúncias das palavras estavam se perdendo. Por quê? Porque o hebraico ele só tem consoante. Então, você decorava a pronúncia da palavra, não tinha vogal. Não é igual no português que a gente tem vogal, A, E, I, O, U. Lá no hebraico não tem. No hebraico, por exemplo, para você falar casa, só tivesse o CS, não tivesse os As ali. E o A você tinha que ter decorado. Então, quando você via CS, você sabia que era casa. Mas você tinha que saber pronunciar de cabeça. Daí os maçoretas, com medo de perder a pronúncia, eles foram lá e fizeram um sistema de vogal para o hebraico, que é aqueles pontinhos que ficam embaixo às vezes. Aqueles que estão na parede, por exemplo, não tem as vogais. Esses nomes, o nome de Jesus e o nome de Deus aqui que está na parede, estão sem vogais. Eles não têm os sinais maçoretos, que são uns pontinhos que ficam embaixo. E aí eles resolveram, para ter uma pronúncia do nome de Deus, eles resolveram colocar as vogais da palavra Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor. Adon é Senhor. Adonai é meu Senhor. Eles resolveram colocar a palavra Adonai, que era um eufemismo para chamar Deus, para você não precisar falar o nome, você falava Adonai, e outros nomes também, o Eterno, Hashem, que é o nome, você falava esses outros sinônimos assim para Deus, vamos dizer assim. E eles colocaram as vogais Adonai no tetragrama, que é o nome de Deus, e daí deu Yehovah, que a gente depois, por causa do latim, acabou virando Jeová. Acabou virando Jeová e Javé lá. Esses nomes que a gente vê muito. Não que seja pecado você falar Jeová, não é isso que eu estou dizendo. Mas é bom a gente saber que não é a pronúncia correta essa. Então, a melhor coisa que você tem para fazer mesmo, que eu recomendo, é você usar os outros nomes de Deus, que dão os seus atributos. Falar, igual na Bíblia evangélica, sempre vem Senhor no lugar do nome de Deus. Sempre vem ali, disse o Senhor, Senhor em caixa alta, letras todas maiúsculas ali que vem, na maioria das Bíblias protestantes vem assim. Ou se você tiver a Bíblia hebraica, vem Adonai, a grandeza, o eterno. Às vezes vem vários nomes assim. Deus tem muitos nomes ali que Ele se revelou ali a todos. E o único nome que contém a verdadeira natureza mesmo de Deus, porque o nome ele dá a natureza, o nome verdadeiro ele sempre reflete a natureza de alguém. Por isso que o judeu sempre colocava o nome nos filhos de acordo com uma situação ali, para revelar a natureza ali de como foi concebida aquela pessoa, ou de uma bênção que Deus deu sobre ela. Então eles colocavam ali o nome assim, para que fosse expressa ali, se possível, até a personalidade da pessoa no nome, para que fosse a sua natureza. E até Apocalipse fala que nós vamos receber um novo nome, numa pedrinha branca ali, Apocalipse diz, quando nós entrarmos no reino celestial. E João viu ali que ele recebeu um novo nome ali numa pedrinha branca, quando ele entrou ali nos portões celestiais. Esse nome ali ele seria a verdadeira natureza nossa mesmo,
o nosso verdadeiro nome, vamos dizer assim, que é o próprio Deus que deu para nós, e não o nome nosso de batismo, que nossos pais nos deram. E o único nome que realmente não limita a Deus, que expressa a sua verdadeira natureza, é o tetragrama, é Yud-Heh-Vav-Heh, é o único nome que expressa a mesma natureza de Deus. Porque os outros nomes, os irmãos vão ver, que eles só expressam atributos de Deus. O próprio título Deus é um atributo, que é ser a divindade superior de todos, e ser o único, ser o maior de todos. O nome Deus, o Kami, né, God, Deus, né, língua que você quiser, hein? Falar Deus é a divindade superior, ali porque Ele é superior a todos os outros, a tudo que você possa imaginar. Ali é um título, então não expressa a natureza dele, expressa só uma posição de Deus no universo. Quando você fala ali, Deus, Senhor é o meu pastor, Adonai Roê, você está falando um atributo dele, e não a natureza dele mesmo. E esse nome aqui eu não vou explicar os mistérios dele para os irmãos, até porque nem eu conheço, que é um nome realmente misterioso, assim, do seu significado. E Deus, ali como nós vimos, ele também se identificou como Erie, Axé, Erie, que é serei o que serei. Ali, na língua hebraica, ele se revela ali a Moisés, porque o sou, o verbo ser ali no presente, não é dito no hebraico, esse verbo. Então, quando você, acho que até o pastor falou semana passada aqui também, quando você vai dizer eu sou Lucas, em hebraico, você não fala o sou, você fala eu Lucas, então fica Ani Lucas. Você não fala sou, porque o sou ali no hebraico não é usado, ele é subentendido, vamos colocar assim. Isso por quê? Porque na filosofia ali da língua hebraica, o único que é Deus. Você pode até ter sido, até um dia ser, mas o único que é Deus, é sempre. Então você nunca tem nada também, porque no hebraico você não tem o verbo ter também, você não expressa ele, porque não é, eu tenho uma esposa, né, eu tenho um carro. Não, existe uma esposa para mim, existe um carro para mim. Por quê? Porque ter a gente não tem nada, porque Deus é dono de tudo. Isso tudo é para expressar coisas espirituais. Por isso que a língua hebraica, Deus escolheu ali justamente para escrever a palavra dele ali, porque é uma língua muito rica. E enquanto as outras línguas são cheias de paganismo, cheias de outras coisas, a língua hebraica ela traduz muito bem a expressão que Deus queria passar para a gente na sua palavra. Por isso que foi a língua original ali do primeiro e até inclusive de muitos livros do Segundo Testamento. Inclusive especula-se que o livro de Mateus foi escrito em hebraico. Muitos pesquisadores acreditam que originalmente foi escrito em hebraico, depois foi traduzido para o grego, para poder circular nas províncias da Grécia ali que estavam sendo evangelizadas. Mas foi escrito em hebraico no começo, no seu início. E muitos outros ali se desconfiam também que foram escritos em hebraico. Mas a língua também que eles falavam era hebraico, com certeza. Hebraico ou aramaico, que é um primo próximo ali do hebraico, né? Uma variação do hebraico, como se fosse o espanhol ali para português, que é parecido, mas é diferente. Mas é muito parecido ali, como se fosse um dialeto. E os nomes de Deus que expressam a personalidade dele, os atributos de Deus, eles são expressos através de situações. Então, como Deus agiu numa determinada situação. Quando Deus deu a estratégia para Davi, ali para ele vencer o exército inimigo, então Deus é o meu estrategista, o Senhor é minha bandeira, Ele que vai à frente do meu exército, Ele que é meu estrategista. Então tudo tem a ver com situações. E o que isso vem para a vida da gente? Se você quer conhecer a Deus, você conhece Ele através dos atributos dele. E através da oração nós nos sintonizamos com a sua verdadeira natureza, claro. Mas nós não pensem em compreender a verdadeira natureza de Deus, porque é além do nosso entendimento, muito além do entendimento nosso e de qualquer ser. Mesmo o mais alto anjo, o mais alto escalão de anjos não compreende Deus inteiramente, porque é algo acima da nossa compreensão, a verdadeira natureza. Porque Deus ele é acima de todos. Por exemplo, Deus ele existe, mas ele não existe pela existência, ele não tem algo que dê a existência a ele. Ele existe simplesmente por ele mesmo. Agora eu existo, mas eu existo em Deus. Por quê? Porque é Deus que me dá a existência. Eu vivo, mas eu vivo pela vida que Deus me deu. Deus ele vive, mas não vive por uma vida que foi dada a ele. Ele vive, mas não pela vida. Vamos colocar assim. Ele existe, mas não pela existência. Agora nós não. Eu existo porque Deus me deu uma existência. Eu vivo porque Ele me deu a vida. É algo externo a mim. Eu dependo de alguém. Deus não depende de ninguém. Ele é acima de tudo. Tudo e todos. Por isso que nós possamos compreender Ele através dos atributos. Nós falamos Deus é amor.
Daí o que o Romanos vem falar pra gente? Deus é amor por quê? Porque Ele provou o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mesmo sendo Ele não pecador. E morreu na cruz pelos nossos pecados, mesmo ainda nós sendo pecadores. Então Ele provou o seu amor para nós, Ele provou esse atributo, por isso nós dizemos, Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça, por quê? Porque Ele sempre foi justo naquilo que Ele fez. Ele nunca favoreceu alguém por preferência. Ele sempre favoreceu uma pessoa porque ela merecia isso. Deus sempre foi justo. E sempre desfavoreceu alguém porque Ele merecia desfavorecimento. Deus sempre foi justo aqui nas suas ações. Então nós conseguimos conhecer a Deus. Por isso que, se você quer conhecer a Deus, busque experiência com Ele, que assim Ele vai revelar a você. E Deus também é conhecido pela experiência dos servos dele. Então, por exemplo, se Deus ele é conhecido através da minha vida, como que Ele está sendo conhecido? Será que está o Deus do Lucas? Ele é o Deus trambiqueiro? O Deus do trambiqueiro, né? Não que ele seja, mas o Deus do trambiqueiro, porque o Lucas é trambiqueiro. É o Deus do mentiroso, porque o Lucas mente. Então é o Deus do mentiroso. Qual que é o nome que você está dando a Deus na sociedade? Será que você está dando um nome ruim como esses? O Deus do mentiroso, o Deus do ladrão, o Deus do caluniador, o Deus do fofoqueiro? Será que é esses nomes que você tem dado a Deus? Porque as pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. Então você vai dar nomes a Deus. Você que dá. Por isso que Davi deu nomes a Deus ali. Deu nome para os atributos dele. Então se você for conhecido por servir a esse Deus maravilhoso, mas você dá um mau testemunho, então Ele está sendo conhecido como Deus do fofoqueiro, como o Deus do mentiroso. Então é assim que você quer que Deus seja conhecido? Ou você quer ser conhecido como o Deus do vitorioso, o Deus do puro, o Deus do justo, o Deus do amado, o Deus da pessoa boa, o Deus de uma pessoa gentil, o Deus do gentil, uma pessoa amiga, o Deus do amigo, ou é Deus do mentiroso, Deus do fofoqueiro? Então a nossa atitude vai dar nome para Deus, para as pessoas lá fora. E a Bíblia fala que nós devemos honrar o nome de Deus e glorificar. E como nós honramos? Dando mau testemunho. Não é só você falar mal do nome de Deus. Você dando mau testemunho é como se você estivesse blasfemando também contra o nome dele. Porque quando você diz que serve a Deus e dá mau testemunho, isso daí vai tá dando má fama a Deus. Como, por exemplo, até eu ouvi muitos teólogos falando, e eu também concordo com essa opinião, de que é muito pior o pecado quando, por exemplo, uma pessoa matou, mas uma pessoa matou em nome de Deus. Qual que é pior? Aquele que matou em nome de Deus. Esse que é o pior. Por quê? Porque ele está usando Deus ali, num pecado dele. Então Deus está sendo mal famado por aquilo que ele está fazendo. Então os pecados piores são sempre os de blasfêmia contra Deus. Por isso até Jesus falou que o único pecado sem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sempre a blasfêmia é algo muito horrível para Deus. Então uma pessoa que mente é menos ruim do que uma pessoa que mente em nome de Deus. É muito pior. Você mentir em nome de Deus, você roubar em nome de Deus, você enganar os outros em nome de Deus, você matar em nome de Deus. Muita gente mata em nome de Deus. Durante a história toda, que até os nossos pais da igreja mataram no nome de Deus. Lutero ali, ele reuniu o exército contra ali, vários ali nas brigas ali contra os católicos, ali durante o iluminismo ali, brigou também. Nossos pais da igreja não estão isentos disso não vim aqui trazer, né, a história pura, né, porque a história foi feita de homens, e homens erram. Então a gente tem que ter ciência disso e não ficar glorificando uma coisa que não é para ser glorificada. Quer glorificar, glorifica Jesus, mas não os homens que fizeram parte da nossa história, porque eles também tiveram muitos erros, fizeram muita coisa boa, mas também tiveram seus erros. Não só eles, mas muitos ali mataram. Os grupos islâmicos radicais matam no nome de Deus. Segundo eles, o mesmo Deus. Ali, adorando o mesmo Deus. Porque eles também creem no mesmo sentido que nós damos a Deus, eles também creem que é Deus Todo-Poderoso, que governa todo o universo. Só não creem do jeito que nós cremos. Ali, com Deus que tem as suas leis, ali a lei é diferente. Mas, segundo eles, é o mesmo Deus. Ali, e muitos matam no nome de Deus. Ali. A jihad, a guerra santa. Vão lá e matam uma pessoa que ela não concorda no nome de Deus. Então estão malfamando o nome de Deus. Ali muitos. Isso daí é horrível para Deus, porque nós somos responsáveis ali pelo nome que Deus está sendo conhecido na sociedade hoje. Isso é muito sério para a nossa vida. E ele se revela então a esse nome, Yud-He-Vav-He.
Eu gostaria também de compreender todos os mistérios desse nome, mas o que muitos dizem, muitos teólogos concordam, que é o máximo que a gente consegue chegar na compreensão desse nome, é que ele realmente, até pela passagem que diz serei o que serei, é que esse nome, a tradução mais próxima assim, seria eterno, mas não chega nem perto do que quer dizer, que é o nome da natureza mesmo de Deus. Mas o mais próximo que você pode chegar do nome de Deus é eterno, porque é o atributo que menos limita a ele. É o atributo que menos limita, porque todos os outros atributos são limitadores ali. Agora esse não tem limites. Você fala o eterno. O eterno é o quê? Aquilo que não teve começo, não teve meio, nem vai ter fim. Aquilo que é além de tudo aquilo que a gente compreende, aquilo que é além do tempo. A gente tem começo porque a gente vive no tempo, que foi ele que criou o tempo. Então ele não é sujeito ao tempo, então ele não teve começo. Fica aquela história lá, quem criou Deus? Quem é o pai de Deus? Não, Deus não tem pai, Deus não tem criador, porque ele é o próprio criador. Mas não teve que ter um começo? Não, você tem um começo, eu também tenho, ele não tem. Porque ele é o que iniciou tudo, ele é o que criou o tempo, ele é o que criou o começo. Hoje, como começa Gênesis? Bereshit, né? Bereshit quer dizer o quê? No princípio. Porque foi ele que criou esse princípio. Antes não existia nem princípio, nem fim, nem nada. Porque existia somente ele ali antes da sua criação. Era ele é eterno, existente, além de tudo. E por isso ele se revela como eterno ali a Israel. E por esse nome ele deveria ser lembrado. Nós devemos lembrar e respeitar o nome dele na nossa vida, dando bom testemunho e falando do amor dele verdadeiramente na nossa vida. E ali ele se revela ao povo, e Moisés vai dar essa revelação para o povo, mas o povo não aceita porque ele está sofrendo trabalhos pesados ali. E essa paraxá ela vem nos trazer a iniciativa ali de Moisés e Arão de irem até Faraó e tentarem negociar ali com o Faraó. Deus ali mandou eles fazerem isso, para falar: Faraó, nos deixe embora. E um mistério muito grande tem aqui, porque Romanos vem falar para nós que isso tudo foi obra de Deus, ao endurecimento do coração de Faraó. Nós vemos aqui, até recomendado aqui na leitura do Novo Testamento, Romanos capítulo 9 nos diz isso, que isso tudo era plano de Deus, endurecer o coração de Faraó. E por que Deus quis endurecer o coração dele? Ali Romanos, Paulo ele fala assim: Deus endurece a quem ele quiser. Ali Paulo diz: por que Deus quis endurecer o coração de Faraó? Por quê? Porque ele queria manifestar a sua glória. Por que Deus deixou o cego de nascença nascer cego? Senhor, Rabi, foi ele ou foram os pais dele que pecaram? Aí Jesus falou: não foi nem ele nem os pais dele. Foi assim porque eu queria manifestar a minha glória. Eu queria que a glória de Deus se manifestasse nessa vida. Vai como? Você vai ver. Daí Jesus foi e curou o cego de nascença. Então ele era cego por quê? Porque Deus queria manifestar a glória dele na vida dele. E por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque ele queria manifestar a glória dele, de um jeito que o povo nunca ia esquecer. E Deus, para isso, ele manda 10 pragas ali. Ele ia mandar menos. Se Faraó aceitasse de primeira eles não iam mais ter pragas. Mas ali Faraó foi teimoso 10 vezes. E nas 10 vezes Deus mandou a praga para mostrar o seu poder. E é uma situação muito difícil, porque Moisés ele enfrentou feiticeiro, e feiticeiro da pesada mesmo. Por quê? Porque na primeira vez que Moisés chegou para falar com o Faraó, falar: Faraó, Deus diz a você: deixe que nós adoremos a Ele no deserto. Nós vamos ali sacrificar o nosso Deus do deserto, nos deixe. E o Faraó fala: não vou deixar. Aí Deus disse: se você não deixar, Ele vai me enviar uma praga aqui. E a primeira praga foi transformar as águas em sangue. E ali, cada vasinho, cada copinho de água do Egito foi transformado em sangue. Você sabe o que acontece com o sangue, né? Se você faz um cortinho ali, cai uma gotinha no chão, o que acontece? Na hora ela endurece, daqui a pouquinho já está podre já, o sangue, porque está fora do corpo ali. Imagina agora o Rio Nilo. O Rio Nilo, um dos grandes rios que tem lá no Egito, e todas as águas que tem no Egito, sangue. Imagina o cheiro que ficava ali e as doenças que não traziam. E as doenças que não traziam ali junto com esse sangue, porque no sangue vem parasita, vem tudo. E ali no sangue muitos animais gostam de se alimentar ali, e daí a doença e várias coisas ali que vem junto. É igual uns dias atrás, apareceu um rato enorme em casa lá,
A gente matou ele lá, ele vomitou sangue tudo na boca, assim, que a gente acho que deu uma sorada que eu dei nele lá. Ele tacou fogo no chão lá pro negócio ficar tudo limpinho lá, pra não dar nenhum parasita na gente, que é uma coisa que traz parasita. Imagina tudo sangue agora. Sangue podre ali pro lugar inteirinho ali. Você ia beber água lá, eu sei que o sistema do Egito ele era muito bom de encanamento, eles tinham isso também. É claro que bem menos avançado que o nosso aqui, mas eles tinham um sistema meio rústico assim de encanamento, que vinha tudo do Rio Nilo ali. Então imagina eles abrindo as torneiras dele lá, que eram aquelas torneiras de alavanca, né, na época, e ele ia beber água ali e era sangue. Sangue tudo podre ali. E o pior de tudo que a gente vê aqui é que os feiticeiros de Faraó conseguiram fazer a mesma coisa. Então você fica pensando assim, Moisés não estava lidando com pouca coisa. Moisés não estava lidando com uma cumbazinha, não. Moisés estava lidando com feiticeiros ali que eram em sintonia com o oculto mesmo, em sintonia com demônios ali, que davam poder a ele. O reino das trevas também tem poder. Não que a gente deva temer. Se você está bem com Deus, você não deve temer essas coisas, não. Quem deve temer é quem não está bem com Deus, claro. Mas se você está bem com Deus, nada te atinge, como diz as igrejas, né? Vem aqui, vou tirar sua macumba. Não, isso é conversa para dar audiência. Porque cristão não tem macumba. Você não precisa se preocupar. Daí ficam os irmãos lá revelando qual macumba tem. Não, isso aí é tonteira. Não liga para isso, não. Isso aí é tudo besteira aí que coloca para dar audiência, para levantar ibope. Esse tipo de coisa. De ficar vendo macumba nos outros. Mas o poder das trevas é enfrentado, mas ele tem o poder. E ele exerce poder nos servos dele. O servo de Deus não é exercício de poder. Porque Deus é muito maior do que isso. E não que bata de frente com Deus também, porque nada bate de frente com Deus. Isso aí a gente tem que tirar da nossa cabeça também. Nenhum poder bate de frente com Deus. Aí esses dias eu até estava lendo um artigo que não tinha nada a ver com religião, nada, acho que nem lembro o que era lá, acho que era, não lembro se era filosofia, alguma descoberta lá de tecnologia, e a pessoa falava assim, todo mundo tem um ponto cego, até Deus tem, porque senão não existia o diabo. Ele falava lá, até Deus tem um ponto cego, senão não existia o diabo, ele falou assim. Mas não, nem o diabo é inimigo para Deus, ninguém é páreo para Deus. Ele está ali fazendo por permissão de Deus, para que nós tenhamos a opção ali também de escolher Ele, porque Deus ele quer que nós escolhamos a Deus, mas Ele bota a opção do mal também ali. Então, se Ele permite que o diabo venha fazer mal, venha tentar, os demônios venham tentar, Ele permite, que é para provar a nossa vida, senão Ele mandava e na hora tudo parava. E esses poderes aqui, Deus ele estava mostrando que era maior do que isso. Então ele deixou que esses poderes foram mostrados para quê? Para que cada vez ele erguesse mais. E chegou uma hora que os feiticeiros não puderam mais acompanhar. Aí ele foi, fizeram sangue, os feiticeiros foram lá, mas você pensa que os feiticeiros botaram o rio inteiro lá? Fizeram um copinho lá e transformaram em sangue a água que eles colocaram lá. E daí Faraó falou, não, os feiticeiros conseguem também, então não estou nem aí para você, Moisés, não vou deixar não. Aí Faraó endurece seu coração e não deixa o povo ir. Por quê? Porque os feiticeiros dele também transformavam em sangue. Daí Moisés chegou de novo e falou, não. Chegou para Deus e falou, não, mas Deus, eu não consigo, eu sou um orador medíocre, ele fala para Deus. Eu não consigo voltar a falar para Faraó, ele não vai acreditar, ele não vai se convencer. Daí Deus fala, não, Moisés, eu mostrei para você o seu poder já da primeira vez que você falou. Semana passada nós vimos ali que Deus mandou que Arão tocasse o cajado, ele se transformaria numa serpente. E o que o feiticeiro fez? Transformou numa serpente também. E Deus o que fez para humilhar o poder das trevas? Ele fez com que a serpente de Arão engolisse a serpente do feiticeiro. Ali mesmo assim o Faraó endureceu seu coração. E no sangue novamente ali. Então Deus fala para Moisés, olha Moisés, eu coloquei você como eu em Faraó. E Arão é como se fosse seu profeta. Ele fala, você está como se fosse no lugar de Deus ali para Faraó, e Arão era o profeta, porque quem falava era Arão. Porque Moisés disse que não podia falar, não conseguia falar, porque ele não conseguia e era ruim de falar, e Deus arrumou Arão para ajudar ele ali. E Arão é como se fosse profeta, então Moisés é como se fosse Deus e Arão era o profeta, porque Deus ali, Moisés, passava a mensagem para Arão que era o profeta, assim como Deus faz com seus profetas ali. E Arão passava a mensagem para Faraó.
E ele ia ali junto também para poder ver isso. E ele falou, não, deixa o meu povo ir, porque senão eu ferirei todo o seu território com rãs. E eu até ouvi eu estava lendo uma passagem do Midrash sobre isso, e ele até fala, a tradição oral diz que seria como se fosse uma guerra, assim. Isso daí não que ela afirma isso, mas ela sugere que fosse como se fosse uma preparação de guerra. Então ele diz assim que, primeiro, quando um general vai invadir uma nação, primeiro ele contamina a água, para poder alcançar os soldados. Então por isso que a água foi transformada em sangue. Depois ele vem com o barulho das trombetas ali, para anunciar a chegada. É por isso que vem as rãs barulhentas ali, para anunciar a chegada do exército. E depois o rei sempre chama, o general sempre chama outros exércitos para ajudar. Então Deus usa os animais selvagens para atacar ali. E depois também sempre leva alguma coisa para ferir os recursos do inimigo. Então Deus fez praga ali sobre o gado. Então o gado ficou com feridas ali. E pragas e muito gado do Egito morreu. E assim vai, né? E como se fosse uma estratégia de guerra mesmo. Então Deus foi avançando como se fosse um general de guerra ali no Egito. E Moisés então ele estende a mão com sua vara, o faraó não concordou de novo. E vem o rio Nilo, que tinha as rãzinhas, estavam todas quietinhas lá no rio, lá nas margens do rio Nilo, tinha um monte de rãs ali. Daí Deus chamou elas a partir dali, porque Moisés levantou a sua mão e Deus faz com que todas as rãs invadam as casas do Egito. Invada todos os lugares mesmo. Ali Moisés, ele fala ali ele avisa. Ele falou assim, elas subirão, entrarão no seu palácio, quando você for dormir elas vão estar na sua cama, elas vão subir em você, elas entrarão na casa dos seus servos, do seu povo, e seus fornos, a amassadeira. Então, você estava cozinhando, você tirava do forno, tinha um sapo assado, tinha uma rã assada, você estava ali lavando a louça ali, né, para poder fazer uma comida, tinha um sapo dentro da panela ali, um sapo não, uma rã, né, uma rã ali dentro da panela. Então, rã para tudo quanto é lado ali. E o barulho, né, porque rã é barulhenta, e todas as rãs coachando lá, pô. Uma rãzinha ou outra não faz barulho, mas uma multidão de rãs iria fazer um barulho infernal ali, que ninguém ia aguentar tanto barulho ali na cabeça. E as rãs ali coachando para tudo quanto é lado e saindo de tudo quanto é buraco ali nas casas do Egito. E Israel, na terra de Goshen, não era afetada por nada disso. Israel ficava longe de tudo isso. A água transformou em sangue lá no Egito. Em Goshen a água estava limpinha. As rãs foram todas ali na terra principal do Egito. Na terra de Goshen, onde estava Israel, onde estavam os hebreus, nenhuma rã foi se aventurar lá. E então o faraó ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, por favor, roga a Deus para tirar essas rãs aqui. Isso porque os feiticeiros dele conseguiram também fazer isso com as rãs. Os feiticeiros conseguiram ali, as rãs subiram ali e trouxeram rãs à terra do Egito ali, os feiticeiros conseguiram também fazer igual. Mesmo assim, ele não estava aguentando mais as rãs, porque os feiticeiros conseguiram fazer a mesma coisa, só que não conseguia tirar a rã. Não conseguiu tirar. Daí, tanto que ficou ali, que Faraó não aguentou mais e chegou para Moisés, falou, intercede a Deus para tirar essas rãs daqui, por favor. E vai, né, vou deixar vocês ir para o deserto e lembre-se de orar por mim, né? Aí depois ele já endureceu o coração dele e não deixou. Então Moisés primeiro ora ali a Deus, o que Deus faz? Ele faz a rã voltar para o rio? Não, ele mata todas as rãs onde elas estão. Daí ficou um fedor de carniça para o Egito inteiro ali, porque todas as rãs que estavam lá, a multidão, morreu tudo. Então começou a apodrecer tudo quanto é lado, né? Porque os irmãos lembram que elas entraram para tudo quanto é buraco. Então começou cheiro de carniça para o Egito inteirinho. Ali as rãs morreram, todas as rãs morreram ali. Daí limparam ali, mas mesmo assim ficou o cheiro ali, a Bíblia fala. Eles limparam ali com vassouras, limparam toneladas de cadáveres de rãs ali do Egito. Todos os cadáveres que tinham entrado ali, as rãs que morreram. E mesmo assim, daí o faraó trava o seu coração e não quer saber disso. Ele, não vou deixar vocês ir não, fica aqui, não vou deixar vocês fazer isso. Então Deus fala para Moisés, já que o faraó não quer, pega a sua vara, estenda e bate na terra, assim, ó, feira o pó da terra, para levantar poeira. Então Moisés pega seu cajado ali e bate ali até fazer poeira. E essa poeira começou a se transformar em piolho. E esses piolhos foram ali até a terra do Egito. E os irmãos sabem que dá o que faz os piolhos, né? Então naquela comparação que eu fiz sobre o general de guerra, isso daí seriam as flechas ali, na comparação.
ali que os rabinos fizeram lá seriam as flechas, né? Porque atingiu as cabeças, as picadas dos piolhos seriam como as flechas acertando ali o território inimigo. E vai piolho para o Egito inteiro. Todas as pessoas ali ficavam com piolhos ali. E não era as epidemias que a gente tem aqui de piolho, às vezes na escola, né? A criancinha pega, daí tem que... tudo aquela trabalheira lá para tirar, graças a Deus nunca peguei, acho que eles não gostam do meu sangue. Mas eu já tive perto de muita gente com piolho, nunca peguei, né? Mas tem gente que pega ali. O Egito não importa o sangue, se fosse sangue ruim que nem o meu ali, ia picar do mesmo jeito se fosse egípcio. Deus enviou os piolhos ali para a terra toda. Mas não era igual, né, como nós estamos acostumados, uns piolinhos ali que se dá para tirar, com bastante trabalho ali, né? Quem já teve filho com piolho sabe o trabalho que dá para tirar, né? Os piolhos ali. E não era pouquinho não que vinha, era infestação mesmo ali, aquele que você via andando na cabeça ali, lá atrás da igreja, você já via andando na cabeça, o piolho, de tanto piolho que tinha ali no Egito. E as pessoas ali, todas se coçando ali por causa do piolho, e piolho também traz doença, principalmente naquelas regiões lá. Todo inseto que chupa sangue, né? Os irmãos sabem que pegou dengue, né? O mosquitinho ali traz doença, né? Junto com a saliva dele ali de chupar sangue de pessoa infectada, infecta e passa para outra ali. Malária, dengue, febre amarela e piolho é assim também. Inclusive os piolhos ali os piolhos e as pulgas, né, causaram uma das maiores epidemias do mundo, que foi a peste bubônica, que matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Ali a peste bubônica que aconteceu na Idade Média na Europa. E eram as pulgas e os piolhos que tinham nos ratos. E eles picavam as pessoas ali e as pessoas pegavam a peste bubônica. E a peste bubônica estourava a bolha para o corpo inteiro, a pessoa morria ali. E em poucas semanas, ali, ainda mais na Idade Média, que não tinha tratamento nenhum, a pessoa ali ficava e morria. Daí dizimou populações inteiras ali na Idade Média. E ali no Egito, várias doenças ali com certeza vieram junto com essas pragas e piolhos. E mesmo assim, o faraó não quis ainda para que eles saíssem ali da terra do Egito. E Deus falou, eu porém separarei a terra de Goshen, onde meu povo vive. Nenhum enxame de insetos entrará ali. Ó. Deus separa o povo dele. Isso aí vem falar para nós que Deus, às vezes ele não quer tirar você do lugar que está na tribulação. Ele quer te proteger lá, para mostrar a glória dele. Às vezes ele não quer tirar você do lugar do problema. Ele quer deixar você lá. Só que lá no lugar do problema ele vai te proteger. Lá o mal não vai te alcançar. Vai estar alcançando todos ao redor. Todos os ímpios ao seu redor vão alcançar esse mal e você vai estar protegido. Ali no meio. É assim que Deus trabalha com o seu povo. Ele às vezes manda a praga. Ele não precisa falar assim, meu povo, vou mandar a praga. Então vocês saem daqui. Dão licença que eu vou mandar a praga. Não. Pode vir a praga que se o povo de Deus está no meio, não vai ter a praga nele. Se a praga é do juízo de Deus, quem não está dentro do juízo não vai ser condenado por isso. E Deus não precisa separar. Não, Ele livra você dentro do problema. Não precisa tirar você de lá, não. Ele livra você lá dentro mesmo. E lá que Ele vai agir na sua vida. E nas nossas vidas, assim como agiu no Egito. Não precisa tirar eles de lá. Ele agiu com eles lá. E não chegou até eles. Nenhum enxame de insetos. E veio todos lá até eles. Depois, ali Deus manda enxames de insetos, animais selvagens. E depois ainda Ele se recusar eles a partir. Ele se recusou ainda a deixar o povo de Israel partir. E o Senhor fala que vai fazer distinção entre o gado do Egito e o gado de Israel. Então Ele manda de novo Moisés ferir o pó da terra. Só que esse pó ele se tornou algum patógeno, não sei. Alguma doença que começou a causar ferida no gado. Então Ele mostra aqui, no dia seguinte, aqui Adonai determinou o tempo exato a dizer, amanhã Adonai realizará isso na terra. No dia seguinte Adonai fez isso. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum dos animais pertencentes ao povo de Israel morreu. O faraó investigou o ocorrido e descobriu que nenhum animal do povo de Israel morrera. Mesmo assim, o coração de faraó permaneceu teimoso e ele não permitiu a saída do povo. Então, Adonai disse a Moshe e a Aharon, pega um punhado de cinzas de um forno. Então ele vai lá no forno e pega as cinzas ali da lenha. E que Moshe lança-os ao ar. Só que ele foi na frente do faraó fazer isso. Diante dos olhos do faraó ele pegou e lançou essas cinzas ao ar. Elas serão transformadas em um pó fino por toda a terra do Egito. E se tornarão em feridas infectadas nos homens e nos animais de todo o Egito. Então, algum
Deus transformou aquela poeira em algum patógeno ali que causou uma doença terrível de estourar feridas ali na pele. Então as pessoas e os animais no Egito começou a estourar ferida na pele ali. Começaram a estourar várias feridas ali, como se fosse uma leishmaniose ali, e começou a abrir todas as feridas ali e as pessoas sofreram. E o gado morreu, né? Porque abriu ali nas vacas, os bois também, abriu todas ali as feridas deles também, através desse pó fino aí. E mesmo assim o coração de Faraó continuou pesado ali, continuou duro para com Deus. E ali Deus coloca ali mais uma praga ali, morte dos animais pela peste. E ele coloca também a sarna nas pessoas, que foi também essas feridas. E a partir eu esqueci de falar também, a partir dos piolhos os magos não conseguiram mais fazer. Eles só conseguiram repetir o do sangue e das rãs. A partir dos piolhos eles não conseguiram mais repetir. Eles tentaram, mas não conseguiram fazer igual. E daí ali Deus estava se mostrando superior mesmo, que nem os magos conseguiam acompanhar, mesmo eles que sabiam de todas as técnicas secretas ali, que a Bíblia fala, né? São as técnicas secretas ocultas ali, são as técnicas ocultas, o que é de feitiçaria. E mesmo assim eles não conseguiam acompanhar. E o último julgamento, porque a paraxá de hoje ela acaba no julgamento do granizo. Depois o julgamento dos gafanhotos, das trevas e da morte dos primogênitos é na outra porção, na porção da semana que vem. E daí a morte dos primogênitos vai culminar na fuga mesmo, quando Israel vai acontecer verdadeiramente o êxodo. Mas antes disso, Deus coloca ali para Faraó que ia cair granizo, ali algumas bíblias falam pedra, mas é pedra de gelo, granizo. E saraiva. Saraiva é fogo. E o granizo é as pedras de gelo mesmo. Mas não é o granizo que a gente vê aqui no Brasil, né? Porque às vezes quando tem chuva muito forte, eu lembro até uma vez que eu estava na escola aqui, estava no ensino médio ainda, e deu uma chuva forte de granizo, e parecia que eu abri a sala, a gente abriu a porta da sala e a gente achou que a gente estava na Europa, né? Porque o chão estava todo forrado branco, estava branco de granizo assim, todo branco. E mesmo, não sei quem já tomou chuva de granizo, dói todas as costas aqui, ó, a pedra vem com tudo ali. E dá nas costas da gente ali, você tem que buscar um abrigo, não é igual chuva que você só molha e fica com resfriado depois, não, ali dói mesmo, dá e vem com tudo, né, porque vem acelerando desde a nuvem lá, para dar em você depois. E é pedrinha aqui, né, na Groenlândia inclusive tem umas pedras de 10 centímetros que caem lá, destrói carro tudo, na Groenlândia. Agora esse granizo foi ainda maior, e se você ler Apocalipse, vai ter granizos ainda maiores ali, nos julgamentos do Apocalipse. Os granizos ali de 30 metros ali no Apocalipse, de circunferência, ali granizo e pedras mesmo, que vai ter um momento do Apocalipse que vai vir pedras mesmo cair do céu, como meteoros, asteroides, aí que porventura vão se chocar com a terra ali, no momento ali do Apocalipse. Mas aqui foi uma chuva de granizo, só que para você ver aqui, eu já tomei chuva de granizo, não morri, só fiquei com as costas vermelhas. Agora a Bíblia fala aqui que os homens que estavam no campo, os animais, morreram. Então para você ver que não era uma chuvinha de granizo. Era uma chuva mesmo. Uma chuva forte de granizo, com pedras grandes de gelo ali, caindo sobre o povo. E o granizo, o que ele faz também? Quem que tem medo de granizo também? É agricultor. O agricultor tem muito medo de granizo, porque ele acaba com a plantação. Ele faz as folhas queimarem ali por causa do gelo. Não queimar no sentido de fogo, mas as folhas ali queimam e elas acabam morrendo, as folhas ali da plantação. E aí ele acaba perdendo a sua produção. Então toda a produção do Egito também foi afetada. E a terra de Goshen continuou produzindo, porque o granizo não caiu lá, mas caiu em todo o Egito. E se você for parar para pensar, a chuva de granizo no Egito, se você for falar, Deus mandou chuva de granizo na Groenlândia, não é novidade nenhuma. Agora falar que Deus mandou chuva de granizo no Egito, o Egito nem chove direito, o Egito é deserto, vai ter chuva de granizo lá. Aqui a gente tem granizo porque a gente está em ambiente tropical, super úmido. Aqui onde a gente está, o Egito é seco, é região desértica lá, região árida. Nunca ia ter uma chuva de granizo lá. Então para você ver a forte mão de Deus, mandando granizo no meio do deserto. E colocando em risco toda a plantação ali no meio do deserto. Para vocês verem os detalhes que saltam ali da nossa compreensão, porque a gente às vezes passa reto, não medita muito ali.
naquilo que está acontecendo, mas só você pensar no contexto ali, estava no deserto, caindo chuva de pedra de gelo ali no deserto. O granizo geralmente é quando uma massa de ar quente encontra com a massa de ar frio. O choque térmico faz transformar as pedrinhas lá, depois cai na gente. Por isso que é difícil ter chuva de granizo. É só quando está entre o final do inverno e início da primavera, ou quando está ali no final ali do calor e começo do frio ali, que está entrando o outono ali, no final do verão e começo do outono. Que daí as massas que estão uma indo para lá, outra indo para cá, aí às vezes elas se chocam e no momento que elas se chocam naquela faixa acontece o granizo. Ou chuva tempestade, né? Aquelas tempestades bem fortes que às vezes acontecem aqui. Só assim, mas no meio do deserto lá. Se você ver as massas de ar que tem lá no Egito, até hoje são massas de ar seco que tem lá. Algumas massas de ar um pouquinho assim, úmido lá, que tem ali por causa do rio Nilo, ali, que é um dos únicos perenes que tem, porque o resto é tudo temporário, igual no Nordeste, né? Porque o rio, na metade do ano ele está cheio e na metade do ano está vazio. É sempre esses tipos de rios que tem lá. O Nilo é o único perene, que ele atravessa o deserto. Ele é até chamado dos rios da vida ali, porque ele atravessa o deserto ali, ele corta o deserto. Então ele corta uma região morta e vai e deságua ali no mar Mediterrâneo. E ali não teria chuva nenhuma ali. Talvez uma chuva ocasional, aquelas chuvas fracas ali, mas nunca chuva de granizo ali. Chuva fraca acontecia geralmente por causa da própria umidade do Nilo e das regiões do centro da África ali, que tem floresta igual a nossa aqui, que é floresta tropical. Daí sobe um pouquinho de umidade, às vezes vai para lá, chove. Mas como que eles dependiam da agricultura? Simplesmente do Nilo, porque a agricultura era baseada nas cheias do Nilo. Quando o rio Nilo ele sofria cheia, igual acontece com o Amazonas, lá que tem a várzea, a região de várzea, que é onde alaga. E no Pantanal também tem, a região da várzea e do Igapó, que é a região que alaga ali, o Nilo também. E essa região é que planta. No Mato Grosso, lá no Pantanal, eles plantam na região lá do Igapó, da várzea, que ali é o solo mais fértil, porque o rio vem trazendo ali os nutrientes de peixe morto, de todos os animalzinhos que tem no rio ali, e sedimento e tal, e nutre todo o solo ali. Daí quando o rio volta, ele deixa o solo todo adubado ali, vamos dizer assim, naturalmente. E é disso que eles dependiam. Agora uma chuva de granizo, isso é totalmente inesperado ali na terra do Egito, e Deus mandou. E depois do granizo de gelo, veio o fogo ainda, que é a saraiva. Depois que veio a chuva de gelo, as plantinhas que sobraram foram queimadas, por causa da saraiva. Então não sobrou mais nada ali. Quem estava lá, eu não acredito que Deus vai fazer nada. Não acredito nessas palavras desse Moisés aí não. Vou ficar aqui arando só. Morreu. Morreu ali no meio da chuva, porque foi chuva forte. E assim, aqui, o granizo desceu e com ele o fogo reluziu, a saraiva. Isso foi terrível. Pior que qualquer tempestade de granizo já ocorrida em todo o Egito, desde que a terra tornou-se uma nação. Então foi a pior que o Egito já teve, desde que ele se tornou uma nação, ou seja, desde que tem registro do Egito. Foi a pior que já teve, tempestade ali. Isso foi terrível. O granizo atingiu tudo que estava no campo, pessoas e animais em toda a terra do Egito. E o granizo destruiu toda a planta que crescia no campo, como eu disse para os irmãos, e derrubou toda a árvore dali. Igual as tempestades que derrubam às vezes a árvore em cima do carro da gente. Entretanto, na terra de Goshen, onde o povo de Israel estava, não houve granizo. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei. Adonai está completamente certo. Eu e meu povo estávamos errados. Intercedam ao Senhor. Nós não suportamos mais esse terrível trovão e granizo, e eu os deixarei ir. Vocês não permanecerão aqui muito mais. Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. O trovão terminará e não haverá mais granizo, para que você possa saber que a terra pertence a Adonai. No entanto, vocês e seus servos, sei que vocês ainda não temem Adonai, Deus. O linho e a cevada foram arruinados, pois a cevada estava madura, e o linho estava em botão. Mesmo assim, o trigo e o trigo sarraceiro não foram destruídos, pois eles cresceram mais tarde. Moisés saiu da cidade, afastando-se do faraó, e estendeu as mãos a Adonai. O trovão e o granizo acabaram quando ele fez isso, e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e o trovão tinham parado, ele passou a pecar ainda mais, ao endurecer o próprio coração, ele e seus servos. O faraó teve o coração endurecido, e não deixou o povo de Israel ir, como Adonai dissera por meio de Moisés. E essa foi a última
a praga, assim, antes de começar as últimas 3, que é na próxima porção. E elas vão culminar na praga dos primogênitos, que todo mundo conhece, do sangue que tinha que passar nas portas, que isso daí foi a base da Páscoa. Que nós sabemos que foi uma profecia também sobre o sacrifício do nosso Messias, de Jesus. Isso daí nós vamos ver na semana que vem, amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para a gente estar orando. Shama